Oi, você tem alguma dúvida sobre. Eu não gosto de falar isso, não, mas vou falar sobre câncer, porque às vezes a gente fala um outro nome que gostaria de saber, gostaria de ouvir do especialista, como que está hoje o quadro, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, fique ligado nessa entrevista, porque eu estou aqui com o Dr. Daniel Preto, oncologista do Hospital do Amor de Barretos, e eu sou a Luca Fogaça, jornalista, apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Oi, doutor, prazer ter você aqui, viu? Olá, Luca, é um grande prazer estar aqui no seu podcast, agradeço o convite. Você sabe que eu tive câncer, né? É, E eu nunca entrevistei um oncologista. nossa, primeira vez. Primeira vez. Então tô sendo estreia aqui no podcast. Porque é difícil, né, o oncologista querer falar sobre o assunto, né, normalmente. Eu não sei. Eu acredito que esse espaço que você está permitindo já é um grande avanço nesse sentido. Falar sobre a doença é de suma importância, Né? porque educação médica é importante quando a gente fala de câncer. Desde a prevenção, quando um paciente começa um tratamento, efeitos colaterais que ele pode ter durante o tratamento, e se empoderar de educação médica de qualidade é fundamental para toda essa jornada que um paciente pode ter ou evitar de ser um paciente através da prevenção. É. Eu estava falando para você que eu acho que hoje em dia o tratamento do câncer mudou muito Muito. e que não é mais uma sentença de morte, Não, de forma alguma. né? Que hoje em dia o câncer é uma doença grave, como tantas outras, né? E que se você fizer o tratamento certinho, cuidar de alimentação, tem cura sim, não é? Perfeito. Hoje, a gente tem uma pluralidade de estratégias de tratamento que não tinha no passado. Tanto um armamentário cirúrgico, radioterapia, equipamentos mais modernos, mais Tá. sensíveis, e o tratamento sistêmico, que a cada semana a gente tem uma medicação nova que a gente pode utilizar para tratar os pacientes. Medicações que hoje em dia são muito mais refinadas, né? E agem de forma até alvo-dirigidas, que a gente fala, em alguns certos tipos de tumor. Então, hoje, a modernidade, né, trouxe essa evolução e essa facilidade maior para a gente lidar com os pacientes. E em muitos casos, como você disse, não é uma sentença de morte, é uma doença crônica que a gente vai controlando ao longo do tempo. E o tratamento, quanto mais precoce for instituído na jornada da doença, maiores são as taxas de cura. Tá. E tem cura total. Tem gente que teve e nunca mais teve. Tem pacientes que atingem a cura completa. Geralmente a gente considera 5 anos sem evidência de doença como uma cura, né? Tá. Tem pacientes que acabam tendo uma doença que retorna depois desse prazo, né? Enfim, mas quanto mais precoce ele for diagnosticado, maiores são as taxas de cura. E isso é possível, sim. E me conta uma coisa, você trabalha lá no Hospital do Amor em Barretos. Você se Perfeito. dedica só lá. Só lá. Em Rio Preto você não atende, na região Não. é só lá. Não. O Hospital de Amor de Barretos, como um grande centro oncológico, ele retém a maior parte dos seus profissionais em dedicação exclusiva, né? Ah, tá, eu Então, não os sabia médicos disso. oncologistas, cirurgiões oncológicos, radioterapeutas, enfim, os principais players envolvidos no cuidado oncológico, eles estão em dedicação exclusiva no serviço. E Tá. até mesmo, não só exclusivamente na área oncologia, mas em sub-áreas dentro da oncologia, né? Por exemplo, eu atuo só com tumores do trato geniturinário lá no Hospital de Amor de Barretos. Então, a gente se dedica intimamente numa área dentro da oncologia. E isso vem se encaminhando cada vez mais nos Cada vez centros está ficando mais mais específico. específico, exatamente. Hoje em dia, a quantidade de informações e de tratamentos é muito ampla. E quanto mais a gente se especifica numa área, melhor a gente fica atualizado com uma enxurrada de informações que a gente tem a todo momento. Qual que é a área tua? Tumores geniturinários são cânceres de próstata, rim, bexiga, glândula adrenal, pênis, testículo, todos os tumores do trato geniturinário. Tá, e tem muita incidência desse tipo de câncer? Próstata tem, Sim, né? próstata é o principal neoplasia
que afeta os homens, né? Ah, Depois de câncer de pele não melanoma, é o principal tipo de tumor do grupo masculino. o câncer de pele ainda é maior do que a O próstata. tipo de câncer de pele não melanoma, que é aquele relacionado ao sol, hoje em Tá. dia ainda é o principal tumor que afeta a população no mundo todo. A gente não tem dados tão fidedignos, porque na maior parte das vezes ele é até subnotificado. O paciente vai num dermato, tira uma mancha, uma pinta, depois viu que era um tumorzinho de pele e esse dado ficou perdido, né? Então Tá. isso é muito comum ainda no mundo todo, né? Mas tirando esse perfil, né, de tumores de pele, a gente tem câncer de próstata como o principal tumor em pacientes do sexo masculino. E no sexo feminino deve ser mama. Mama ainda é o principal tumor em mulheres, né? Vem mama, a gente tem tumores do colo uterino, com grande expressão em mama, cólon retal também com grande expressão, tanto em mulheres quanto homens, e depois pulmão, né? São os principais tipos de tumor que a gente tem. Você acha que hoje em dia a gente ouve muito mais falar? Antigamente, uma pessoa que tinha um câncer, né, todo mundo sabia. Não sei o quê. Hoje em dia tem muita gente doente. Você acha que o número aumentou é proporcional ao aumento da população? Ou... As duas coisas são verdades, né? Hoje a Hum, gente escuta falar mais porque as pessoas estão falando mais, e isso é importante, falar sobre a doença é fundamental. Porém, a gente tem um movimento de envelhecimento da população, né? E o hum, envelhecimento da população, ele traz um aumento do risco de neoplasias. A idade é um dos fatores de risco para desenvolvimento de neoplasias. E com a população mais velha, a gente acaba tendo uma incidência maior. Além disso, com acesso melhor à saúde, né, a serviços de saúde, a gente também vem diagnosticando mais. Então, todos esses fatores tá. contribuem para um aumento, né? Da gente ver, olha, pessoa que eu conheço, fulano de tal, teve uma neoplasia, ou escutei falar que outra pessoa teve. As pessoas estão falando mais, a população está envelhecendo, a gente está diagnosticando mais também. Tá. E, além disso, os hábitos de vida, né? Então, questão da alimentação atual, né? A questão de exposição a toxinas, a tabagismo, ao sedentarismo, o aumento disso, né? Então, a gente sabe que a obesidade vem aumentando no mundo todo, é um dos grandes fatores de risco para desenvolvimento de neoplasia também. Então, isso também contribui para o aumento de casos e a gente tem visto um aumento de casos, inclusive, em pessoas jovens, É, né? né? Então, Outro a dia eu estava gente, lendo isso. a gente se expõe cada vez mais precocemente a esse estilo de vida, né? De sedentarismo, enfim. Hoje em dia, a gente não vive sem uma tela, né? Um celular, um Né? computador, enfim. Então, o sedentarismo está associado a isso tudo, né? Enfim. E a alimentação também é muito importante. Principalmente a alimentação, né, vem nesse sentido. Eu sempre, brinco com os meus pacientes, a gente é o que a gente pensa e o que a gente come, né, então o nosso organismo, ele acaba, né, tendo, né, uma expressão de tudo que a gente coloca dentro dele, tanto em pensamentos quanto em alimentação. E se alimentar, de forma não adequada, né, evitar alimentos saudáveis ou uma higiene alimentar adequada, expõe a gente a riscos para neoplasia, isso com certeza. Ou alimentos processados, né, frituras, condimentos, temperos, né, todos os industrializados, eles estão associados a um hábito alimentar não adequado, né, e isso está inerente no nosso dia a dia. Né, a nossa Nossa, dinâmica rápida, preparar um alimento adequadamente demora, né, enfim. né? Então a gente se expõe a isso. Quando você trata um paciente lá, você tem essa liberdade de, além de passar o protocolo do tratamento, falar de alimentação, falar de tudo, a parte psicológica, porque a parte psicológica é super importante para um doente de neoplasia, como você sabe. Perfeito. Um paciente oncológico, ele é um paciente, como todos os outros devem se lidar, mas vou dizer na minha área, né? Um paciente que deve ser ponderado no tratamento, né? Todo o seu aspecto biopsicossocial.
né? Então, a questão psicológica fundamental, a questão social desse paciente, tanto de condições financeiras, como apoio familiar, né? Ou ter um núcleo de pessoas, né, bem estruturado que vão auxiliar durante a jornada de tratamento, e a questão alimentar também associada com os hábitos de vida, né? Tudo isso é fundamental, às vezes muito mais do que o próprio tratamento. É fácil, né? Chega lá e prescrever um tratamento, dizer o que o paciente tem que fazer. Mas se a gente não entra nessa profundidade do que é todo esse contexto em torno da doença oncológica, a gente deixa de entregar um valor grande para o paciente. Porque ele não quer saber só qual quimioterapia ele vai fazer, mas como isso vai impactar na qualidade de vida dele, na Tá, rotina do dia a dia, tá. se ele pode comer tal coisa, não pode comer tal coisa, é uma das principais dúvidas, né? Enfim, isso tudo ele tem que estar associado, né? E uma boa conversa é importante no início, no meio do tratamento e quando o paciente finaliza, né? Essas dúvidas elas aparecem a todo momento. Eu tive que passar até por nutricionista, porque eu emagreci muito, muito rápido. E eu não fiz químio, hein? Só Só rádio. rádio. Ah, Isso acontece mesmo. A própria doença oncológica pode contribuir para a perda de peso. tá. O tratamento, Ah, a seja pessoa está emagrecendo, não sabe o que é, às vezes é pode uma. ser uma neoplasia, pode É, ser um câncer que ainda não foi diagnosticado, ou se ele foi tá. diagnosticado por ele estar em atividade, né? A gente brinca, a célula oncológica, ela se multiplica mais rápido do que as células do nosso organismo saudáveis. E toda célula que cresce rápido, ela quer alimento. Então, ela acaba roubando nutrientes das outras células do organismo e o paciente acaba emagrecendo. Isso pode ser um dos fatores. E o tratamento em si, né? A quimioterapia pode trazer náuseas, vômitos, e, enfim, e o paciente não se alimentar adequadamente, perder o apetite. A radioterapia é uma radiação, né? Como se fosse um dia todo exposto ao sol, né? A gente tem aquela insolação, então a radiação de si só pode É. trazer uma desidratação, perda de peso considerável também. Hoje em dia os aparelhos estão muito mais sofisticados, né? Muito mais. Hoje em Ah, dia, a precisão de um aparelho é, de radioterapia, ela é muito maior, porque a radioterapia ela é aplicada, né, a partir do desenho de uma imagem. E hoje a gente tem tomografias que permitem com que o aparelho desenhe muito melhor, né, a área a ser irradiada, e a liberação de radiação ela é controlada por aparelhos muito mais sofisticados. daí o efeito colateral é muito menor. Muito menor. Ele acontece, mas é muito melhor Ah, do que se via antigamente. tá. Outro dia o dia que eu vi no jornal, chegou um aparelho aqui no hospital de base, eu até chorei. Falei, agora que já fiz a minha. Pois é, as coisas não param, vão acontecendo. É, Mas assim, não dá para escolher o melhor ano para se ter uma doença assim, né, então, ainda não estamos nisso. não, É. não, 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 isso não acontece. E como que é trabalhar lá no Hospital do Amor? Conta pra mim. É muito gratificante. Eu gosto muito de Porque lá é tudo. Tem os pacientes que pagam e os que não pagam, é isso? Na verdade, não, né, Ah, lá a assistência é toda via SUS, vamos dizer assim, né, tá, então todos os pacientes recebem o tratamento que é disponível no SUS e um pouco a mais, né, o hospital tá, agaria muitas arrecadações que tá. acaba complementando o acesso para algumas terapias que não são disponíveis em todos os serviços. E ter um hospital que concentra um tratamento, né, em toda a jornada do paciente é muito gratificante, né? Desde o apoio de acolhimento social, né, a humanização, ter todos os profissionais que podem estar envolvidos no cuidado, como o cirurgião, Tá. radioterapeuta, o clínico, oncologista clínico, isso auxilia muito, né, na velocidade que a gente consegue fazer os trâmites para o tratamento, na interlocução com os colegas e o paciente se sente mais acolhido. Não que isso não aconteça em outros serviços, Tá. né, mas isso é um pouco mais facilitado. E trabalhar num serviço assim traz muita satisfação, né? Ter É, né? essa facilidade, né? Enfim, ajuda bastante. Apesar do acesso, né, ainda ser bem restrito a muitas medicações, né? O SUS ainda carece de muitas medicações que são disponíveis só no sistema
Particular. particular e convênio, enfim. Tá. Você tem ideia de quantos médicos trabalham no Hospital do Amor? Nossa, muito. O corpo clínico é grande, né? Mais de 250 médicos só na unidade de Barretos, isso eu sei que tem, né? Hoje, nosso grupo de oncologistas lá são 34 oncologistas só em Barretos. E cada oncologista trabalha numa determinada área. Tá. Cada oncologista é responsável, ginecologista, no Isso, teu exatamente. caso. Nós temos o grupo dos oncologistas dos tumores geniturinários, que é o grupo ao qual faço Tá. parte. Tem o grupo de melanoma, mama e ginecologia, tórax e cabeça e pescoço, digestivo, tá? Então, cada grupo de oncologistas está numa sub-área ali dividido. O que eu acho legal lá é que é só câncer. Isso. É só neoplasia. Neoplasia. Só pacientes oncológicos. Porque nos outros hospitais você fica meio junto. Existe essa diferença em todo serviço que é um centro oncológico, né? Um câncer center, um centro oncológico. São pacientes oncológicos que estão ali Tá. e eles vão só ter a jornada do tratamento relacionado à neoplasia. Num hospital geral, a gente tem o serviço de oncologia integrado, Tá. né? Então, o acesso, ele Mas é você equalitário, fica, mas é Você junto fica com perto outros. de gente que não tem. Você não... Exatamente. Eu acho que lá esse acolhimento do Todos- paciente deve ser mais Todos forte. compartilham de alguma forma A mesma realidade. a mesma realidade. Pode ser em momentos de jornada diferente, mas todo mundo passou ou vai passar por Um alguma troca coisa experiência parecida. com o A outro. troca de experiência, ela é muito grande. Os grupos de pacientes se ajudam nesse sentido, né? Então, isso acontece. Ai, que legal. Quando eu fiquei doente, falaram, vai para Barretos, vai para Barretos. Mas eu não conhecia ninguém lá, tal. Eu falei, vou ficar aqui com a minha filha. Graças a Deus deu tudo certo. Olha, hoje em dia eu digo, né? Não é a questão só do centro, né? Assim, tem que ter um bom profissional, tem que ter acesso, né, a uns instrumentos de qualidade para o tratamento, mas ficar perto da família é fundamental. É fundamental, né? Porque há auxílio para, às vezes, comprar uma medicação, levar numa consulta, partilhar uma angústia, né? Aquele momento, né, de ansiedade. Trazer tá perto. você esquecer da tua doença no Exatamente, momento estar perto daqueles amigos queridos, uma rede de apoio é fundamental. E muitos pacientes que estão distantes da sua residência, às vezes acabam ficando desassistidos desse lado social, que é fundamental, né? É muito importante. Do lado emocional, né? Exatamente, o suporte emocional é muito importante nesse momento da doença. Com certeza. E me conta, vou te fazer uma pergunta aqui, né? Claro. Tá livre? E, por exemplo, eu fiz um monte de terapia alternativa. Certo. Porque, né, você recebe um diagnóstico desse, você vai por ali, você vai por ali, você vai cercar de todos os lados, né? Então, a alimentação foi uma coisa muito importante. Eu tomei muito coloidal, não sei se você já ouviu falar. Tomei prata coloidal, assim, de garrafa. Eu achei que, assim, eu não sei qual que é, se isso resultou ou não, mas, por exemplo, na confiança de que a gente vai ficar legal, isso é importante, né? Certo. Tem muitas terapias alternativas e a cada momento surge alguma nova, enfim. A gente ainda carece de evidências científicas que isso traz um impacto positivo no tratamento oncológico, né? Então, todos os tratamentos oncológicos, eles são avaliados isoladamente. E a gente tem estudos grandes, com um número robusto de pacientes, capazes de mostrar o benefício ou não de uma intervenção. As terapias alternativas, elas carecem de uma evidência para isso. Então, eu sempre falo para o meu paciente, olha só, não foque o seu tratamento nessa terapia alternativa. Não vou te proibir, mas primeiro o tratamento que a gente conhece e que tem eficácia.
depois você pode partir para alguma outra orientação, outra segunda opinião, enfim, contanto que isso não prejudique o tratamento principal. Então, muitas ervas, raízes, às vezes acabam atrapalhando a, Acaba trabalhando. sim, a metabolização de algumas quimioterapias. Então, o fígado fica sobrecarregado, o rim fica sobrecarregado por usar algumas combinações de plantas, de raiz. Então, tem que tomar muito cuidado. Se isso não atrapalhar, né, na Pode. estratégia que está sendo tomada, né, pelo seu oncologista ou pelo seu médico que está te acompanhando, tudo bem. Então, é importante sempre compartilhar Com o o médico. médico, sem medo de preconceitos ou restrições. É importante deixar de jogo aberto. Ó, doutor, eu tô querendo buscar alguma coisa alternativa, eu quero usar isso vai atrapalhar o meu tratamento, né? Então, assim, não que isso vá ter uma efetividade a mais, enfim. É lógico, o psicológico muitas vezes está relacionado a isso, né? A gente brinca daquele efeito placebo, né? Se sentir mais É. confiante, mais acolhido, É. enfim. Mas compartilhar com o seu médico é fundamental, né? Ele vai te orientar da melhor forma se isso de fato vai atrapalhar ou não no tratamento que está recebendo. Eu não compartilhei. É importante, Tô me viu, sentindo Luca? É super importante. culpada. Não, agora você tá bem, tá em acompanhamento, tá bem. Mas é importante É. isso, assim, abrir o jogo, né, com o médico que tá te acompanhando. O médico, como se fosse o padre no confessionário, né? Tá. O padre só vai te falar quanto que você vai rezar depois de você falar todos os pecados, né? É verdade. Então, o médico tem que Nossa, saber um mês rezando, né? o médico tem que saber todas as informações, é muito importante. Às vezes, uma alteração de exame pode ser explicada por um chá a mais que você tomou, alguma Tá. coisa, e que você não contou para o seu médico. Então, conte tudo. É Você muito sabe que importante. recentemente eu me lembrei que eu tive hepatite, aquela hepatite normal, né? Que se separava o talher, a roupa de Certo. cama, em 80. E eu nunca ninguém perguntou. Não Então, falando. falei. Agora, recentemente, eu falei. O oncologista falou: Nossa Senhora, volta Ex- aqui que nós temos que fazer um monte de exame. Exatamente, exatamente, é fundamental. Algumas doenças que a gente tem, né, e do ponto de vista infeccioso, né, hepatites, algumas vezes, às vezes eles ficam adormecidos no nosso organismo. E um tratamento que abaixa a imunidade, como a quimioterapia, por exemplo, é capaz de, às vezes, reativar uma infecção. Então, saber o histórico do paciente antes de propor um tratamento é fundamental. Tanto o histórico do que o paciente já passou, quanto o que ele tem. Às vezes, Tá. uma hipertensão, uma diabetes, o medicamento que toma de uso contínuo, né? Procedimentos que o paciente fez, né? Tá. Seja Isso é eles importante. de intervenção por alguma doença ou estéticos, tudo é fundamental. A gente precisa ter um detalhamento, né, de tudo que o paciente já passou e o que ele tem atualmente, para a gente planejar da melhor forma o tratamento oncológico do paciente. Porque o paciente não é só um paciente com câncer, não é só o câncer que eu estou tratando, né? É uma vida. E a vida, ela tem toda a sua E às plenitude, vezes o câncer né? está ali, mas ele tem um outro problema. Outro não sei problema, onde. exatamente. Então tem que pensar no paciente como um paciente complexo, aquilo que eu disse, biopsicossocial. Então a parte psicológica, a parte social, a parte de biológica, então que ele tem de doenças prévias, tudo é fundamental. É muito bom. Eu deveria ter contado, agora eu fiquei com. Agora já sabe, se precisar orientar alguma conhecida, algum familiar, espero que não, mas se precisar, já sabe. Não, pode deixar. Esse contato com o médico é realmente Fundamental. fundamental. Por exemplo, tomografia, tem que fazer tomografia. Daí você é alérgico a algum medicamento? Aí eu falei meio na brincadeira: Não, sou alérgico a camarão. Ele falou: Bom, a senhora não pode tomar o contraste. Exatamente. Se uma pessoa só pensa no medicamento da alergia, não lembra do tal do camarão, ela pode ter muita complicação numa tomografia. Exatamente. Às vezes a gente se esquece, né? E é algo tão corriqueiro, e principalmente nos pacientes oncológicos, né? Que fazem muitas tomografias, pra gente
fazer o estadiamento no início, o segmento oncológico. Faço milhões ainda até hoje. Exatamente. Então, assim, alguma alergia, né, ou alguma reação prévia ao uso de algum contraste é fundamental a ser identificada antes de fazer o exame. Porque, em alguns casos, quando é imprescindível o uso de contraste, a gente faz um preparo antialérgico antes de Nossa, eu já infundir. fiz. Exatamente. Toma não sei quantos antialérgicos uma semana antes. Corticoides, exatamente, para evitar que tenha reação. No dia vai lá praticamente carregado, né? Dormindo. Mas é importante, É né? importante Pela pra segurança, poder né? fazer. Segurança de receber o contraste. Legal. Que mais? Vamos falar mais. Tá quase acabando, mas fala mais um pouquinho, vai. Vamos falar de prevenção? Prevenção, claro. Prevenção, hoje, talvez seja o principal enfoque que a gente precisa dar para a população. Existem muitos programas de prevenção, né, que acontecem. Então, a gente vai ter ainda esse ano Outubro Rosa, que é a prevenção de câncer de mama, conscientização, Novembro Azul, câncer de próstata, enfim. Mas é importante que esse conhecimento seja amplificado para a população, né, seja amplificado. Por mais que você saiba da prevenção de câncer de mama, quantas mulheres ainda hoje postergam de fazer uma mamografia? Né? Postergam. Tem muitas pessoas que, depois eu faço. Deixa para depois. Eu conheço muita gente assim. Né? A vida segue e deixa de fazer um exame que é um pouco desconfortável, mas pode trazer um diagnóstico precoce, né? Além disso, para a população em geral, né, acesso à colonoscopia é importante, né? Então, é providencial que acima aí dos 50 anos, né, a gente tenha um cuidado, né, com a saúde do intestino e tenha uma visualização do cólon, né, identificando se tem algum pólipo, alguma coisa que pode se tornar um câncer no futuro. Estilo de vida é fundamental. Hoje, a questão, né, de sedentarismo, obesidade e alimentação, né, inadequada, ela tá ali quase igual como o tabagismo, como grande fator de risco para neoplasia. Pelo estilo de vida que a gente vem levando, né, a população atual. Então, é muito importante, né, conscientizar. Não estou falando que a gente vai ser cético, né? Deixar, nunca mais eu vou comer um salame ou um embutido. Não acontece assim, a gente sabe. Mas é importante que a gente se cerque sempre de alimentos adequados, saudáveis, né? Na nossa rotina e deixe para eventualidades alguma coisa que tenha um risco maior, né? Ou seja, potencialmente cancerígeno. Então, eu brinco, né? Se o copo de água tá limpo, e eu tô sempre renovando essa água, se cai uma gotinha suja, não vai fazer diferença, porque o copo tá limpo. É a mesma coisa, se eu tô sempre me alimentando bem, tendo atividade física regular... O teu próprio organismo vai ter força para lutar contra. Exatamente, e é uma eventualidade, eu tenho uma alimentação mais inadequada, não vai fazer mal para o nosso organismo como um todo, porque eu tenho uma rotina saudável. Então, o importante é que a gente não tenha episódios saudáveis, mas que a gente tenha uma rotina saudável. E os episódios, né, eventuais sejam esses inadequados, vamos dizer assim, né? E a questão do tabagismo também, né? Não estimular o tabagismo. E hoje em dia a gente tem, além do tabagismo clássico, com cigarros, a gente tem os cigarros eletrônicos. Nossa, né? Que é um horror! Que é uma febre e isso também aumenta risco para câncer. E de uma forma muito mais agressiva que o tabaco, né? O tabagismo com o cigarro clássico que a gente conhece depende de uma carga de exposição, né? E de tempo de exposição. Então, o número de cigarros que eu fumo, há quanto tempo eu fumo. Os vapes, né, que são cigarros eletrônicos, independe de uma quantidade, né? Porque as substâncias tóxicas ali na inalação do vape, elas não necessariamente precisam de uma exposição a longo prazo para aumentar o risco de uma neoplasia. Então, para ver o potencial, pode ser rápido. Isso explica muitos casos de neoplasia em pacientes jovens, que a gente não via anteriormente.
Nossa, que loucura. Exatamente. E o último ponto da prevenção aí que eu acho que é fundamental é a vacinação, né? Principalmente vacinação para Essa HPV, né? Que previne, para adolescente, né? exato, e previne neoplasias, principalmente do colo uterino, pênis, cabeça e pescoço. Ter Tá. uma noção, a vacina é capaz de prevenir, né, câncer de colo uterino 90 a 95%. É uma Olha que doença que é espetáculo. possível a gente erradicar neoplasia de câncer de colo de útero, né, de colo uterino, se a gente tiver uma vacinação em massa da população. Mas hoje a gente ainda não tem uma cobertura plena como a gente deseja, né? Ainda é falho isso. As pessoas não sabem exatamente. Falta conhecimento. Falar, ó, Falta conhecimento. toma vacina que você, a chance de você ter câncer, aí a pessoa já toma. Exatamente, exatamente. Olha como a educação da população ainda é algo que é imprescindível. Né? É, com A certeza. gente começou falando sobre isso, né? Que É. o espaço aberto para falar sobre câncer é fundamental, porque leva informação para a população. E hoje em É dia verdade. ainda carece falar sobre isso, né? Abertamente é muito importante. Tanto a vacinação, né, de câncer de HPV, né, contra o HPV, para câncer de colo uterino, principalmente, e a de hepatite, né? A gente sabe que a hepatite B também pode trazer o risco aumentado para a neoplasia do fígado, Do né? fígado, né? Hepatocarcinoma, que na maior parte das vezes é um câncer bem agressivo. Então, a vacinação para hepatite B é fundamental também. É, mas ninguém fala isso. Pois é, e Pra olha como é gente. importante, né? Todo A gente mundo fala, fala, ah, hepatite, o que é hepatite dá? exato. Hepatite D. Ninguém fala, ó, a hepatite tem 90% de virar um Ó, a câncer. gente tem um risco aumentado para ter câncer de fígado, que é muito grave. É, eu Então, sei. conscientiza a população, né? Não, poxa, não Né? é hepatite por falar hepatite, não. Ah. Lógico, hepatite é uma infecção viral aguda que pode ser fatal, mas desenvolver uma neoplasia, né, um câncer no fígado é grave também, né? Com Tem certeza. uma vacina que pode evitar isso, fundamental a gente entregar esse conhecimento para a população, né? Ai, doutor, eu adorei. Já estouramos nosso tempo. Tá certo. Foi um grande prazer estar aqui, viu, Luca? Eu que agradeço. Posso encerrar? Claro. Gente, eu adorei essa entrevista. Espero que vocês também. Eu acho que isso que a gente conversou aqui, de tirar esses preconceitos, esses tabus sobre a neoplasia, câncer, e falar abertamente. As pessoas têm que conversar, têm que trocar informação. Eu quero ver se eu trago mais médicos como você aqui. Manda essa entrevista para tua vizinha, para o teu tio, e ela vai estar na íntegra em nosso canal no YouTube e no Spotify. Se inscreve no nosso canal. Beijo!